Vamos agora falar, sabe com quem? Ele? Ele. O dono do mercado de Morretes. O dono do mercado. Comercial Santo Antônio. Comercial Santo Antônio. É o homem que falou com o Vitão e tem a notícia boa que é... O Vitão não tem uma lesão grave. Jason Lisboa, muito obrigado pela sua participação aqui. Sem Filtro adora você, Jason. Bom, que legal, bacana. Sempre à disposição, Marco, Sem Filtro. Sempre uma honra participar. Abraço para você, Keck, para o Diogo, para todo mundo que está nos acompanhando e ouvindo também na Gaúcha. Pois o Inter está aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para tentar aí, quem sabe, pegar um pouco dessa beleza da cidade do Rio de Janeiro e, né, ter uma inspiração para o jogo de sábado contra o Fluminense no Maracanã, já que a situação ela é delicada, ela é complicada. O Inter perdeu, como vocês já abriram o programa falando e lembrando ontem, pro Bahia, diferença de 4 pontos para a zona de rebaixamento, só que é uma derrota para o Bahia, onde o tabuleiro ele não se mexeu, né? Agora, no sábado, é diferente. Todo mundo joga na rodada. Então, se o Inter patinar, esse tabuleiro pode se mexer de forma desfavorável para o Inter sabe disso, o sinal de alerta está ligado e essa pressão, ela existe. Marco, Vitão é a notícia da quinta-feira, né? Existia grande preocupação com relação à situação do zagueiro, que não vai jogar contra o Fluminense, por conta do problema no joelho, mas está descartado algo grave, mais grave do que se imaginava, porque ele precisou sair de campo ainda no primeiro tempo lá em Salvador contra o Bahia. Que coisa! Então descreve pra gente que eu vou falar aqui que elogio a gente faz em cena aberta. E crítica, né, Diogo? Como é que é aquela brincadeira? A pessoa fala quando a pessoa não está perto. Exatamente, não vai cometer indelicadeza, ser mal educado de falar pela frente. Exatamente. Não falar pelas costas, claro. Então, falando bem, estava o Diogo Oliveira aqui, na hora que a gente fica aqui com uma tela preto e branco, uma tela de espera, estava elogiando você, da sua aproximação ali com o Vitão e a conversa e tal. Então, descreve pra gente a conversa. Muito bom, notícia e depois nós vamos apresentar esse vídeo. Aí vamos ilustrando, Matheus, por favor. E aí o Jason mesmo conta pra gente como é que se deu esse oportunismo, né? Parecia um centroavante bom. Planejou ali, né? Planejou e aí... Sabia que ele ia fazer o exame, sabia que hora ele ia voltar, essas coisas aí de repórter. Bem posicionado. É bom de ver isso aí, né? Repórter raiz. É isso aí. Bem posicionado, Diogo, bem posicionado. Eu cheguei na concentração do Inter e com a informação de que o Vitão ele havia saído para realização do exame de imagem, né, num hospital aqui no Rio de Janeiro, né, em que o exame estava por acontecer. Não se tinha certeza do horário, mas que estava por acontecer. Bom, a partir do momento em que eu recebo essa informação, né, não tem como ir para outro lugar a não ser o de ficar esperando, né, o retorno do Vitão. E aconteceu ali, pouco antes, Marco, do início do sala de redação. Eu estou sentado no saguão do hotel do Inter, na Praia do Leme, aqui no Rio de Janeiro, e daqui a pouco, cheio de turistas também ali no hall do hotel, daqui a pouco entra o Vitão, né, acompanhado do médico do Inter. Os dois foram até o hospital para a realização desse exame, e aí eu não entrevistei o Vitão, eu tive uma conversa, né, com o Vitão, perguntando como ele estava. A gente tem o áudio aí, se quiser rodar, tem um vídeo sem áudio e um vídeo com áudio, mas eu conversei com o Vitão, perguntei como é que estava o Vitão, tem lesão nos ligamentos, tem lesão ligamentar, ruptura, essas coisas que são mais graves. E ele prontamente, sem nenhum tipo de problema, até para tranquilizar também a torcida do Inter, ele deixou bem claro que não tem uma lesão grave. Mas tem sim, tem uma lesão, tem um problema aí que vai ser necessário um afastamento para recuperação do Vitão. Então agora, para dar crédito com áudio e vídeo, a gente vai rodar o vídeo feito pelo Jason nessa conversa que ele acabou de relatar com o Vitão, que ela é muito ilustrada, né, Diogo? Porque, inclusive, o médico está com o exame na mão. Está com o envelope com os exames ali. E aí, o Jason, essa conversa lá no Leme, que maravilha, no Leme. Tá louco. Concentração do Internacional. Pode rodar o vídeo com áudio, Matheus, por favor.
E aí, Vitão, preocupa ou não? Preocupa? Não. Não tem ligamento? Não tem ligamento, graças a Deus. Só entorce? Volta pra Porto Alegre. Não sei. Não sabe. Mas a boa notícia é essa, né? Pô, muito bom. É aquilo ali. O que tinha que perguntar, Diogo? Tinha que perguntar exatamente isso. É isso. Não tem que, né? E outra coisa que a gente brincou aqui, Vitão, Jason, quando estavam os candidatos do Grêmio aqui, que eu fiz aquela brincadeira, pergunta que tem 2 minutos é porque tá errada. A pergunta pode ter 10 Quantas segundos. perguntas o Jason fez ali? Uma? Não, mais 2. de uma Ele até. fez, ele fez se tinha ligamento ou não, se volta para Porto Alegre, que são as centrais, Primeiro né? Mas tá tudo preocupa. bem. Preocupa. Tá tudo bem. Porto É isso aí, Alegre, ali, ó. 15 segundos, 4, 5 perguntas, a notícia do dia inteiro. O mérito, óbvio, do Jason, né? É muito difícil ter acesso a jogadores hoje, né? Porque está tudo muito fechado, mas ele ficou ali, não almoçou, né? E a gente já sabe que o Jason gosta de repetir, inclusive, pratos, ele já disse isso pra gente, né? Mas ele abriu mão disso. Olha aí, ó. E aí ficou ali quando ele chegou. E é legal o Vitão também, né? Porque tem jogador que passa ali e não fala nada, não posso falar, até ele falou numa boa, não tem nada para esconder. Boa. Exato, tranquiliza todo mundo, né? Porque se fosse ligamento, se fosse LCA, esquece, 8 meses, estava fora do gauchão, né? Não sou médico, mas a gente sabe da experiência, né, Marco? Se fosse aquele do lado ali, o medial, aí talvez voltasse alguns jogos. Agora, se não é nenhum nem outro, olha, talvez fique fora de algumas partidas, mas na hora da onça beber água, lá no final, talvez ele volte, né? Jason, a gente tem aqui que festejar, o Inter terá voltas para o jogo de sábado, né? Voltas. Exatamente. Inclusive no meu embarque de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, eu vim junto com o Alan Patrick, o Carboneiro e também o goleiro, o Cauã Jesus. Desembarcamos no aeroporto do Galeão no final da manhã. Eles estão à disposição do técnico Ramon Dias e também do Emiliano, dos argentinos que comandam o Inter. Inclusive, eles participaram, Marco, do treino de hoje à tarde, que aconteceu na Urca, o CT do Exército ali na Urca, né? E o Inter acabou tendo essa atividade no CT. E amanhã vai repetir a dose. E Alan Patrick e Carboneiro são retornos garantidos para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Inclusive, temos as imagens deles passando para o treino, se o Matheus quiser rodar também para mostrar. O Vitão, mesmo sem condições para treinar, com a perna imobilizada ali, a perna esquerda, ele seguiu junto com a delegação para o treinamento, né? Mas, claro, por óbvio, como já explicamos, não fica à disposição. Bernabé e Alisson também suspensos, todo mundo foi para esse treino. Mas as notícias importantes são essas, né? De Alan Patrick e Carboneiro à disposição do Ramon Dias. O Alan Patrick é uma lombalgia, né, Jason? É um problema muscular, é uma dor ali na... E aí tem uma dúvida, né? Eu já quero atirar essa bola para o Jason. Porque o Inter lá em Salvador, ele jogou com 3 volantes e abriu mão do Carboneiro que estava suspenso. Tendo o Alan Patrick sem condições de correr bastante, fazer uma intensidade maior, ele repete a dose, tirando o Vitinho daí para colocar um volante a mais, que o Carboneiro e o Alan Patrick vão jogar, obviamente, né? Ou mantém a ideia de antes, assim, de 2 ponteiros, um centroavante e o Alan Patrick? Pois é, Diogo. Essa é uma das dúvidas, né? Tem a questão da ala esquerda, né? Mas tem esse ataque, né? Com o retorno do Carboneiro, o que o Ramon Dias vai preparar? Ele gosta do Borré, né? Apesar do Borré não estar vivendo uma boa fase, ele gosta do Borré. Uma dupla de ataque formada novamente por Carboneiro e Borré, hoje, sem o treino de amanhã pela manhã, eu acho que é a aposta mais válida no momento. Aí sairia o Vitinho, Carboneiro, Borré no ataque, o Alan Patrick para se juntar ali aos meio-campistas. E aí também tem uma outra questão, né? Bruno Gomes, que foi bem, né? Enquanto aguentou, né? Teve fôlego, ele está voltando de uma grave lesão. Falávamos há pouco sobre a gravidade de uma lesão ligamentar. O Bruno Gomes acaba de se recuperar de uma e está retomando, está voltando. Daqui a pouco, para o jogo de sábado contra o Fluminense, o Bruno Gomes pode voltar para o banco de reservas para esse retorno do Alan Patrick ao meio-campo do Internacional.
e a formatação sendo mantida, com 3 zagueiros. Hoje, no treino da tarde, na Urca, nada foi definido. Isso vai acontecer amanhã pela manhã, na última atividade antes do jogo contra o Fluminense. A gente cogitou no Sala a possibilidade que seria meio remota, assim, porque o Alan Benítez tem problemas na direita. Tu imagina na esquerda, onde é pé trocado. Do Bruno Gomes ser lateral direito e o Alan Benítez passar lá para o lado esquerdo, porque não tem nem Aguirre nem Bernabé. Né? Mas não foi mas a terceira opção, Jason, ela não viajou aqui de Porto Alegre para o Rio, né? Também? Pablo? Chegou hoje à tarde. Vai o Pablo e o Pedro Cauã, um zagueiro e um lateral esquerdo do time sub-20, foram chamados aí de forma emergencial para integrar a delegação. Até o Wagner hoje no Sala apostou em, quem sabe, o Pablo entrando na ala esquerda, porque é o único lateral, né, esquerdo que tem o Ramon aqui, Marco. Mas não sei, ele tem 2 participações pelo time principal no Campeonato Gaúcho contra Guarani de Bagé e Brasil de Pelotas. Né? Depois não atuou mais pelo time principal e foi preterido pelo Alisson, por exemplo, que ontem recebeu o cartão vermelho lá em Salvador. Então não sei se ele vai ser reintegrado ao elenco principal, já de imediato sendo colocado num jogo de pressão para o Inter no Maracanã. O Vitor Gabriel talvez seja a bola de segurança, que vai deixar talvez o Inter ultra defensivo também, porque aí seriam 3 zagueiros, mais o Vitor Gabriel, e aí mais 2 volantes. Enfim, isso aí vai ser desenhado no treino desta sexta-feira por Emiliano e Ramon Dias. Jason, eu vou até pedir pro Matheus. Matheus, vamos fazer uma pesquisa. Quem é que corre mais risco de rebaixamento, se o Grêmio ou o Inter? Por que a gente não vai colocar o Juventude? Porque nesse exato momento, o Juventude já está na zona de rebaixamento. Se a gente colocasse os 3 times, o voto seria um voto lógico e um voto óbvio. Nesse momento é o Juventude. Claro. Mas pela tabela de hoje, Grêmio e Inter, os dois com 29 jogos. E o pessoal que está lá morando no Z4, Fortaleza e Sport tem 28 jogos. Mas, mesmo o Fortaleza vencendo esse jogo atrasado, ele não sai da zona de rebaixamento. Obrigado, Matheus. Está aí a tabela. O problema é o Vitória, né? O Inter ele tem 35 pontos, o Vitória tem 31. Notícia boa para o Inter. Primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Inter tem 9 vitórias. O Vitória tem 7 vitórias. Isso é muito bom para o Inter. São 2 rodadas de gordura. Marco Aurélio, mas pela pontuação, sim, você tem razão. Se o Vitória ganhar 2 partidas e o Inter não ganhar nenhuma partida, o Vitória passa. Mas, ainda assim, numa próxima vitória do Inter e uma não vitória do Vitória, o Inter volta para frente pela questão do critério de desempate. E não temos só mais 3 rodadas, ainda temos mais rodadas. Então, essa é a situação. O Inter é o 14º, tem 35 pontos, 9 vitórias. O Grêmio é o 12º, tem 1 ponto a mais que o Inter, tem 36 pontos e as mesmas 9 vitórias. Então a gente vai botar no ar uma pesquisa agora, qual dos dois corre mais risco, o Grêmio ou o Inter. E depois do nosso exercício, a gente tem até uma arte, os confrontos. A olho nu, Keck, o susto é maior pro teu lado, a olho nu. Sim. Não sei se o Geiso concorda, se o Diogo concorda e para você que está nos vendo e ouvindo, se você concorda. No nome, a tabela do Grêmio é mais difícil. A grande questão é que o Grêmio tem os reforços milionários da janela. Quando eles jogam, o Grêmio costuma ganhar. Quando eles não jogam, o Grêmio perde. E o Grêmio tem o jogo com o Juventude agora, que se ele vence o jogo no domingo, depois ele sai para jogar contra o Corinthians e depois contra o Cruzeiro com uma gordurinha a mais. Eu tenho uma forma, vou arriscar aqui, tá, Jason? Para quem nos ouve, tem uma fórmula para o Inter e o Grêmio escapar do rebaixamento. Fórmula matemática. Se fizer isso aí, acabou de Chico. Atenção, Jason. Tem que jogar. Todo mundo. É uma mistura de Oswaldo de Souza com Tristão Garcia, com o professor Regis, famoso professor Regis. Pô, foi meu professor no unificado. E o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Só isso, responsabilidade. Só isso. Vamos lá. O Inter e o Grêmio, eles têm de ganhar de quem eles podem ganhar. E isso, de quem eles podem ganhar em casa. Então, assim, o Grêmio tem agora a Juventude, ele pode ganhar.
ele tem o Vasco em casa, ele pode ganhar do Vasco. Tem que, não é pode, é tem que. Não, mas eu digo assim, por exemplo, Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Não, se o Grêmio não ganhar do Juventude, não, beleza, mas assim, Grêmio e Cruzeiro na Arena. O Cruzeiro é muito melhor, Inter e Bahia, o Bahia é muito melhor, esquece esses jogos, tá? Estou fazendo aqui régua baixa. O Grêmio aliás, tem mais jogos em casa do que fora nesses 9, ele tem 5 partidas em casa. Então, se o Grêmio ganhar do Juventude, ganhar do Vasco e ganhar do Fluminense, que ele pode vencer, o Fluminense tem estabilidade, 9 mais 9 pontos, 45, acabou. Fechou, Se o Inter ganhar do Atlético Mineiro em casa, se o Inter ganhar do... Santos em casa, eu acho. Santos em casa, obrigado, Keck. Do Santos em casa, que está lá na zona do rebaixamento. E do Bragantino, lá na última rodada que também é em casa, ele faz 44 pontos. Muito provavelmente com 44 pontos deve escapar. Tá bem. Então, olha só, eu estou sendo hoje, bem conservador. E bem realista. Perde todos os outros jogos. Isso, perde os outros 5 jogos. É isso. A vida, a forma de Inter e Grêmio olha só que é Copa do Mundo em casa contra esse adversário. O Matheus, rápido no gatilho, ele já colocou. Em outubro, o Inter tem Fluminense Internacional. O próximo jogo, por esse motivo, o Jason está curtindo o Rio de Janeiro. Curtindo e trabalhando e curtindo. A ordem é trabalhar, verbo trabalhar, depois verbo curtir. Vai tomar um chopito hoje. Eu não sei que horas ele dorme, porque assim, ó, ele estava lá no exame do Vitão. Ele viajou com o Alan Patrick. Daqui a pouco ele está na pré-eleição. Não basta ser... Esse é o objetivo, é um dia participar da pré-eleição, né, Jason? Ainda não deu, mas é um objetivo. Eu gostaria muito, viu, o Marco? E eu gostaria muito mesmo, sabe por quê? Porque a dupla Grenal, os dois, não tem diferença. Eles gostam muito de divulgar, eles divulgam os bastidores das vitórias, só das vitórias. Mas eu queria estar nos vestiários, nas prévias das derrotas, só para ouvir os mesmos discursos que a gente ouve e vê quando os times vencem. Para ter certeza que a conversa é a mesma. Que tudo foi feito, só que não deu certo. Aí a gente tem a arte na tela aí, então vamos lá. O próximo jogo do Inter é fora contra o Fluminense. Aí o Inter tem em casa Atlético Mineiro, tem que ganhar. No raciocínio do Diogo aqui, que é o pode/tem que. Esse jogo é 3 dias depois, 4 dias depois do jogo do Galo com o Independiente Del Valle, segundo jogo da semifinal. Vitória e Inter, esse jogo é lá no Barradão, isso pra mim é uma confusão, esse jogo aqui, eu não tenho projeção. Pra ser bem sincero, Keck, Jason e Diogo. Esse é um jogo maluco, tudo pode acontecer. É um jogo perigoso. O Inter só não pode chegar nesse jogo aí lá no Barradão ao alcance do Vitória. É uma primeira fronteira, assim, a não ser ultrapassada. E aí o Inter teria que perder os 2 jogos e o Vitória ganhar os 2 jogos. Ou então ganhar um jogo, né? Depois tem Inter e Bahia, e a volta contra o Bahia em casa. Aí depois tem Ceará lá. Aí tem Santos em casa. Esse é o jogo que tem que ganhar. Vasco fora. Em dezembro, São Paulo fora, Bragantino. O Diogo, que foi super econômico, ele falou de Santos em casa, falou de Bragantino e falou também do Galo, que são 9 pontos. Vai estar desgastado. Com todo o respeito, Jason. Se não fizer isso, merece cair. E olha que eu estou botando derrota nos outros 5 depois pro Grêmio também. Quer dizer, bem muito realista esse raciocínio do Diogo é muito realista.